Agora eu vou falar sobre referência de valores. Não é nada de outro mundo, tem muita gente que tem medo de entender isso aqui, mas até que é facinho, segue aqui comigo. Assim espero. Aqui eu vou declarar uma variável A e vou jogar o valor 1. E depois eu vou criar aqui uma variável B e vou jogar a variável A. Então concorda comigo que agora B também vale 1? E daí agora eu vou trocar o valor de A para 2. E daí na hora que a gente imprime o A, ele vai ter valor 2, certo? E o B? Bom, o B ele vai ter o valor 1. A gente não mudou o B. Ele continuou com o valor 1. Ou seja, se eu mudo A, eu não estou mudando o B, porque eles têm valores diferentes. Ou seja, a gente pode até dizer que quando a gente jogou o valor de A no B, a gente fez uma cópia do valor. Até aqui tudo bem, né? É claro. Mas agora, olha só que interessante se ao invés de colocar número, eu colocar um objeto. Eu vou colocar aqui, então, a variável A com um objeto, tendo ali um nome chamado Maria, e vou colocar aqui a variável B recebendo A. Tá? Vamos imprimir. Beleza, ele imprimiu 2 vezes aqui, então, esse objeto, nome Maria. Olha o que acontece. Se eu colocar aqui A ponto nome e colocar aqui Marcos. Aqui, e na hora que eu executo, de novo, imprimiu 2 vezes, nome Marcos. Ou seja, o B, ele também está com o nome Marcos. Ó. Vou até comentar aqui, ó. Vou imprimir só o B, ó. Eu alterei em A e vou imprimir B. E tá aqui, nome Marcos. Por que isso? Não sei. Isso acontece porque quando a gente está trabalhando com objetos, a gente não está copiando o valor, a gente está fazendo uma referência. Como assim referência? A gente pode dizer basicamente que quando a gente jogou aqui a variável A em B, a gente não fez uma cópia do objeto. A gente simplesmente criou uma variável B que está acessando esse mesmo objeto aqui que está dentro da variável A. Ou seja, agora, tanto B quanto A estão acessando exatamente o mesmo objeto. Então, quando eu altero o objeto que está aqui em A, eu estou alterando exatamente o mesmo objeto que o B está enxergando. Então, se eu alterasse aqui B, ia acontecer a mesma coisa. Ele também está alterando o objeto que o A está enxergando. Os dois estão acessando exatamente a mesma coisa. E você pode se perguntar, tá, mas como que eu vou saber quando a gente faz uma cópia e quando a gente faz uma referência? É muito simples. Os tipos que a gente chama de primitivos sempre vai ter o seu valor copiado. Ou seja, números, booleanos, strings, eles sempre vão ter o valor copiado. Então, se você jogar o valor de uma variável em outra e alterar só uma, ele não vai mexer nessa daqui. Agora, objetos como arrays e os próprios objetos que a gente está vendo aqui, eles vão ser sempre referência. Então, se você simplesmente jogar uma variável em outra, elas vão estar acessando exatamente o mesmo objeto. Então, se você alterar um, você vai estar modificando o outro. Então, vamos fazer um teste aqui com arrays? Eu vou jogar aqui, então, uma variável A, que eu vou colocar aqui 1, 2 e 3. Eu estou jogando aqui a variável A em B, e eu vou colocar aqui, ó, A, push, eu vou adicionar o número 4. A gente tem 1, 2, 3, 4. Eu acessei a variável A, joguei o número 4, e eu vou imprimir a variável B. E ele tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá bom, mas e se a gente, ao invés de let, a gente tivesse colocado const? Vamos ver se faz alguma diferença? Vou executar aqui e veja, não fez diferença. Mas peraí, o const não era exatamente para impedir que alguma coisa fosse alterada? Não. O const aqui no JavaScript, ele impede que a gente atribua valor novamente a essa variável. O que eu não posso fazer é vir aqui no A e jogar um outro valor. Isso daqui não pode no const. Porém, aqui, o que eu estou fazendo é adicionar um valor dentro do array que já está na variável A. Eu não joguei nada novo no A. Eu joguei dentro do objeto de A. Então, como que a gente poderia fazer para copiar um objeto para não modificar o primeiro? A gente já aprendeu isso, lembra? Eu poderia, por exemplo, criar um array novo na hora que eu jogo aqui B e jogar dentro desse novo array todos os elementos de A. Agora, veja, se eu jogar aqui, ó, o A está com 1, 2, 3, 4 e o B ainda está com 1, 2, 3. Porque aqui eu criei um novo array e joguei todos os elementos de A em B. E como esses elementos são números, que são valores primitivos, eles não têm referência. É a mesma coisa com objetos. Então a gente poderia simplesmente vir aqui, criar um novo objeto e jogar todas as propriedades do objeto. Porém, isso aqui que eu estou fazendo se chama shallow copy, ou seja, uma cópia rasa. Por quê? Imagine que a gente tem aqui uma outra propriedade chamada endereço. E endereço eu coloco aqui, ó, um outro objeto que tem aqui uma propriedade chamada cidade. Bom, acontece que na hora que a gente joga isso daqui, o nome, beleza, é um campo de dado primitivo, porque é uma string, só que endereço é um outro objeto. Então, tanto em A quanto em B, os nomes aqui, beleza, eles são independentes. Só que o endereço, ele ainda está acessando um objeto. E como objeto não é dado primitivo, a gente vai estar acessando exatamente a mesma coisa. Veja só, se eu altero aqui a.nome igual a Maria,
Eu alterei apenas o nome de A. Mas se eu acessar aqui, ó, endereço.cidade e coloco aqui Curitiba, o que vai acontecer é que eu vou acabar mudando nos dois, porque aqui eu acessei um objeto. Ou seja, o que seria uma cópia rasa? A cópia rasa, ela faz apenas uma cópia dos elementos que estão ali no primeiro nível. Os objetos que estão dentro, eles não tiveram uma cópia feita. Eles ainda estão tendo a sua instância acessada. Então, como que a gente faria uma cópia profunda? Olha, e se eu te disser que a gente já aprendeu isso também? Bom, lembra aqueles métodos do JSON em que a gente pode transformar ele em uma string e depois a string ela transforma de novo em objeto? A gente pode fazer isso. Olha só, ao invés de vir aqui e fazer um clone desse objeto, eu posso simplesmente vir aqui e transformar o nosso A em uma string. Como a gente vai ter uma string aqui, a gente pode pegar essa string e transformá-la em um novo objeto. Então eu vou colocar aqui, ó, JSON.parse. Agora, na hora que eu for alterar eu estou alterando apenas o A e não o B. Porque agora o B é um clone de A, mas ele foi criado totalmente do zero. Não tem nenhuma referência a nenhum objeto que tiver dentro dele. Eu entendi a referência.